Bom, pessoal, iremos fazer agora a apresentação sobre a radioatividade. Foi o tema que o nosso grupo ficou responsável para trazer aqui. Nosso grupo é composto pelos seguintes componentes: Gustavo Jesus, João Paulo, José Márcio, Cauã Mateus e eu, Marcos Vital. Então iremos agora iniciar nossa apresentação. Ao analisar a estrutura atômica, o químico e físico inglês William Crookes descobriu os raios catódicos ao realizar experimentos com descargas elétricas a pressões baixíssimas em gases. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen fez modificações às ampolas de Crookes, introduzindo anteparos metálicos inclinados anticátodo, que eram atingidos pelos raios catódicos. Ao colocar a mão de sua esposa entre a ampola e uma chapa fotográfica, o físico constatou que era possível ver a sombra, os ossos de sua mão e do anel que ela usava. Esse novo tipo de raio descoberto por Röntgen espantou o mundo ao demonstrar que, com a sua descoberta, era possível ver através do corpo humano. Com a produção da primeira radiografia, Röntgen recebeu o Prêmio Nobel em 1901. Ele mostrou que o impacto produzido pelos raios catódicos sobre o anticátodo eram capazes de produzir raio-x, tornando fluorescentes ou fosforescentes certas substâncias. Em 1896, o químico francês Antoine-Henri Becquerel decidiu investigar se a fosforescência natural poderia estar ligada aos raios-x. Ele constatou que uma substância poderia emitir radiação espontaneamente se absorver os raios solares. Por exemplo, as substâncias utilizadas por Becquerel foram sais de urânio, que ao serem colocadas em frascos próximos de uma placa fotográfica, na ausência de luz, escurecia as chapas fotográficas. As emissões sob as placas foram nomeadas de raios de Becquerel, mas posteriormente receberam o nome de emissões radioativas. Em 1897, Maria Sklodowska-Curie, física de origem polonesa, decidiu estudar os raios de Becquerel. As investigações da Madame Curie confirmaram que todos os sais produziam o mesmo resultado, pois se tratava de uma propriedade do elemento comum a todos eles, o urânio. A partir de então, Marie Curie e seu marido Pierre Curie trabalharam isolando o urânio do minério pechblenda. O casal descobriu dois novos elementos químicos com emissões radioativas superiores ao elemento estudado. Esses dois elementos foram chamados de polônio e rádio, e agraciou Marie Curie com 2 prêmios Nobel em 1911. Marie Curie foi responsável por criar a palavra radioatividade. A radioatividade é um fenômeno caracterizado pela desintegração dos núcleos de elementos químicos instáveis e ocorrendo no processo a emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas. E aí, Rutherford, o cientista, ele fez um experimento chamado feixe de partículas, por volta de 1911, onde ele acabou descobrindo, durante esse processo, a estrutura do átomo. E aí, primeiro ele definiu como fazia parte do núcleo os prótons, e a parte da eletrosfera, os elétrons, baseando-se no sistema solar, como vocês podem ver na imagem, né? Onde os elétrons ficam nessa área ao redor e no centro ficam os prótons, possuindo massa maior. E aí, em 1932, John Chadwick ele descobriu que o núcleo pode ser composto também por nêutrons, ficando assim o núcleo composto por nêutrons e prótons. Os prótons eles possuem carga positiva, os nêutrons possuem carga neutra e os elétrons eles possuem carga negativa. E aí, quando se usa radioatividade, podemos definir como essa atuação, uma atuação no núcleo mesmo do átomo. E existem processos como geração de energia em usinas nucleares, onde ocorre processo de fissão nuclear. Emissão alfa é uma desintegração dos átomos do decaimento de uma forma de decaimento radioativo que ocorre no núcleo atômico.
Aqui, a representação das partículas aqui. A representação alfa fica com um símbolo grego. Aqui em cima fica o números de massa. E embaixo os números atômicos, que são 2 prótons e 2 nêutrons, que somando os dois dá o número de massa aqui em cima. Aqui os números alfa são semelhantes ao hélio, que tem número atômico 2 e número de carga 2 também. Aqui a carga sempre é positiva, a carga atômica é positiva. Poder de penetração, poder baixo. Para se ter ideia, uma folha de papel é capaz de barrar a partícula alfa. Velocidade das partículas são lentas em relação às beta e as gama, cerca de 10% da velocidade da luz. Aqui emissão caracterizada de núcleos pesados. Aqui tem a fórmula aqui que é usada para calcular as partículas alfa. No caso x aqui, coloquei x, aí tem a seta alfa mais y aqui. Fica o número do elemento químico aqui embaixo, urânio, que tá massa 35, embaixo 92 prótons. Ele vai liberar uma partícula alfa, que é 4, massa 4, igual a 2. Fazendo com que ocorra um novo elemento, o tório, que é 231, que é e 90. Para você ter ideia aqui, se você quiser calcular aqui como ocorre aqui, é o seguinte: cada partícula alfa, ela libera 4 e 2, 4 massa e 2 átomos. Cada partícula vai assim transformando outro elemento. Aqui o tório, que ficou 231, 231 e 90. Bom, pessoal, farei agora a apresentação das emissões das partículas beta. As partículas beta são representadas pela carga negativa. Ele tem também a massa igual a zero, ou seja, a massa do elemento X ela não altera quando é transformada no elemento Y, permanece mesmo. A única diferença é que quando são emitidas uma partícula beta, aumenta em 1 o número atômico da partícula Y. Aqui tem um exemplo sobre isso. O protactínio, né, ele tem uma massa de 234 e quando é emitido uma partícula beta do protactínio, é transformado no urânio. Vocês podem perceber que o urânio também permanece com 234 de massa, mas o número de prótons ele aumenta. O protactínio tem 91, enquanto o urânio tem 92. E é basicamente isso no que altera as partículas beta. São partículas de penetração considerada mediana. São partículas mais rápidas que as partículas alfa. E diferentemente das partículas alfa, como ela tem um poder de penetração maior, elas apenas são barradas a partir de chapas de metais. Consegue penetrar os papéis, mas a partir das chapas de metais as partículas beta já são barradas, não conseguem penetrar. E agora falar sobre a emissão de gama. Quando falamos que gama é partícula, está errado, porque gamas são ondas eletromagnéticas, ou também conhecido como raios gama. Eles possuem zero de massa e zero de... o número atômico dele também é zero. Ou seja, são partículas de puramente energia, são pura energia. Por serem raios e ondas, são partículas muito velozes, né? Por justamente não terem massa e nem carga.
consegue ter um alto índice de penetração, consegue passar pela folha de papel. Aqui percebemos que a partícula alfa ela não consegue penetrar na folha. A beta é barrada por uma chapa de metal, mas a alfa, a gama na verdade, ela só é barrada a partir de uma placa de chumbo ou de uma placa de concreto de uma espessura muito alta. É muito forte, quando entra em contato com o corpo humano, pode gerar sérios ferimentos e até levar à morte. Ou seja, a emissão das ondas eletromagnéticas gama é uma energia muito forte, não tem fórmula para calcular isso, por justamente não alterar em nada. Quando são liberadas, é liberada apenas a energia. Bom, vou falar sobre os efeitos biológicos da radiação ionizante. Ela é uma radiação que é superior à energia de ligação dos elétrons de um átomo com seu núcleo. Então isso quer dizer que ela é capaz de tirar os elétrons de suas órbitas. Eles são bastante prejudiciais à saúde do ser humano, porque quando há uma exposição no corpo de doses elevadas, a radiação vários tecidos e órgãos são danificados, podendo causar uma reação aguda e alguns sintomas, como náusea, vômito, fadiga e perda de apetite. Esses sintomas podem gerar doenças graves com a dose elevada de radiação, por exemplo, câncer ósseo, câncer de pulmão, câncer de tireoide, câncer de mama. Também muito prejudicial às mulheres grávidas, causando vários efeitos, como morte pré-natal, má formata, câncer infantil, desenvolvimento e crescimento diminuído. Aqui estão as referências de todos os materiais que utilizamos. É isso, muito obrigado. Esperamos que vocês possam ter compreendido tudo que passamos aqui. E boa sorte aí nas atividades que forem utilizar esse princípio aí da radioatividade.